Shalom Lekulam! Olá para todos! O nome do Eterno foi tirado das Escrituras? Será? Isto é impossível, pois basta você fazer a leitura dos textos das Escrituras que você vai pronunciar corretamente o nome do Eterno. Portanto, eu sou Moré Ivan Rodrigues e você está no canal Conto dos Hebreus. Portanto, abra o seu coração, pois nós vamos falar na língua Kadosh, na língua santa. Se preparou? Abriu o seu coração? Sem mais demora, vamos hebraicar? Vamos aos estudos. Eu trouxe aqui esta passagem das Escrituras que está em Sefer Bereshit, no capítulo 22, versos 2, ou Livro de Gênesis, capítulo 22, versos 2, em que o texto diz assim: Vayomer Kana et Bineha. Vayomer. Vav aqui é uma conjunção. Se traduz assim, e. A palavra Iomer vem da palavra amar. Disse ele. Vayomer. E ele disse. Kana. Tome agora. Et Bineha. Bineha vem da palavra ben, filho. Bineha, teu filho. Et Yehideha, o único. Asher, que. Ahavta. Ahavta vem da palavra ahavá, amor. Et Yitzhak, Isaac. Velech lecha, e vai-te. El Eretz ha-Moriá, para a terra de Moriá. Esta palavrinha aqui, Eretz, é muito importante esta palavra. Eretz significa uma terra demilitada, uma região. Já a palavra Aretz significa toda a terra. Portanto, mais de 90% das profecias de Risayon, revelação, já se cumpriram. O homem do pecado, a marca da besta, o povo do Eterno sendo perseguido, pois o texto está dizendo que tais acontecimentos iriam acontecer naquela Eretz, naquela terra demilitada, naquela região, e não naquela Aretz. Portanto, são acontecimentos que já aconteceram, já vieram naquela Eretz, naquela terra, naquela região. Portanto, este texto nos dá uma ideia que o Eterno estava testando Abraão, dizendo: pegue o teu único filho que tu amas e vai para a terra de Moriá. O Eterno estava testando a obediência de Abraão, a sua brit, a sua aliança e o seu amor. Se Abraão realmente amava de todo o seu coração ao Eterno. Ele pede para Abraão oferecer Yitzhak na terra de Moriá, em holocausto, em sacrifício. Mas por que na terra de Moriá? O que tem na terra de Moriá? Vamos conhecer a terra de Moriá? Eu trouxe aqui esta simples, esta humilde ilustração deste monte Moriá, ou da terra de Moriá, que é um monte simples, é um monte humilde, que o Eterno reivindicou para ele de toda a Haaretz, de toda a terra geográfica. Ele escolheu este local para ele. Pois sobre este monte ele colocou o seu nome. E foi sobre este monte que foi construída a Beit HaMikdash, a casa da santidade, ou o templo de Shelemor, Salomão. Pois Moriá não é apenas uma palavra, mas sim uma abreviação de 3 palavras. O mem de Macon. Macon, a tradução para esta palavra é lugar. E a consoante resh de re'e. Re'e, ver. Por exemplo, Adonai tudo vê. Adonai kol re'e. E o seu nome, Iá,
Iá é o nome do Eterno. Vejam as consoantes do nome do Eterno. Baruch Hashem, abençoado seja o teu nome. As consoantes Yud, Rei, Vav, Rei. Pois o Eterno, ele pegou a primeira consoante do seu nome, a consoante Yud, e colocou sobre o seu monte a consoante Yud. E também o Eterno pegou a segunda consoante do seu nome, a consoante Rei, e colocou sobre o seu monte, formando assim o nome Iá. Iá é o nome do Eterno. Em Ivrit é assim. As palavras, elas são flexionadas. As palavras, elas são abreviadas. Por Iá não é apenas um nome. Moriá é uma abreviação de 3 palavras. Vejam. Makom, Re'e, Iá. Lugar de ver, Iá. Eu trouxe também este texto que está em Bamidbar. Ba-no e Midbar, deserto. Como os tradutores trouxeram, como Números, capítulo 6, versos 27. Em que o texto diz assim: Vesamu et Shemi al Benei Israel. Ve é uma conjunção. Se traduz assim: e. Samu, esta palavra está no plural. Samu, eles porão. Vesamu, e eles porão. Et Shemi. Shemi vem da palavra Shem. Shem, nome. Shemot, os nomes. Shemor, o seu nome. Shemi, o meu nome. Al Benei, al é um advérbio de lugar. Em cima ou sobre. Benei vem da palavra ben, filho. Portanto, aqui está no plural. Al Benei, sobre os filhos de Israel. Va'ani, aqui é uma conjunção. Pela regra gramatical, não pode haver 2 shivás em início de palavras. Portanto, essa conjunção aqui está com o patá. Nós já temos aqui um shivá composto de patá abaixo da consoante Aleph. Va'ani. Ani está no singular. É a primeira pessoa dos pronomes pessoais. Va'ani, e eu. Avrahem, e eu os abençoarei. Este texto fala dos filhos de Israel, homens e mulheres. Para os homens que fizerem o voto de nazireu, não beber bebida forte, não raspar suas cabeças com navalha, e nem chegar perto de nenhum cadáver, de nenhum morto. Trazer as suas oferendas, as suas ofertas ao Eterno. E também buscar e praticar os ensinamentos do Eterno. E eles porão o meu nome sobre o nome de Israel, sobre o nome dos filhos de Israel. Perdão. E eles porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Esta é a fala do Eterno. Muito bem, se o nome do Eterno vai estar sobre o nome dos filhos de Israel, nós vamos conhecer agora o verdadeiro nome dos filhos de Israel e também o nome do Eterno. Pois o nome do Eterno está sobre o nome dos filhos de Israel. E assim nós vamos pronunciar corretamente o nome do Eterno. Começando com Jeremias. É um nome comum, é um nome bonito. Mas, se tratando ser o nome de um navi, de um profeta ou de um dos filhos de Israel, de acordo com as Escrituras, Jeremias é um nome pagão,
pois o nome é Irmiyahu. Iá é exaltado. Vejam o nome do Eterno, Yahu. Iá é exaltado, ou Iá é exaltado. O nome do Eterno está sobre os filhos de Israel, sobre o nome dos filhos de Israel. Irmiyahu, Iá é exaltado. Ezequiel, é Yehezquiel. A palavra Yehezki vem da palavra Hazak, força, ele é forte. E El de Elohim, Elohechem, Elohechem, Eloheiha, e assim sucessivamente. Portanto, Yehezquiel, El fortalece. Isaías, é Yeshayahu. Vejam a palavra Shá, de salvação. Salvação de Ye, salvação de Yahu. Vejam o nome do Eterno, Yahu, e também Iê. Portanto, Ishayahu, Yeshayahu, salvação de Yahu. Salvação de Iê, salvação de Iá. Iê salva, Iá salva, Yahu salva, e assim sucessivamente. Josué. O J não faz parte da língua Kadosh, da língua santa, da língua Ivrit, da língua hebraica. O J não faz parte. É Yehoshua. Salvação de Ye, salvação de Yah, salvação de Yahu. Yehoshua, este nome, Moshe, ele adicionou esta consoante, o Yud, formando assim o nome Yehoshua. Pois o nome de Yehoshua antes era Roshea, a qual os tradutores traduziram como Oséias, nada a ver. E também em algumas passagens das Escrituras, Yehoshua, o nome dele aparece como Yeshua, pois possuem as mesmas raízes dos nomes Yehoshua, Yeshayahu e Yeshua. É salvação de Ye, salvação de Yah, salvação de Yahu, Iê salva, Iá salva, Yahu salva, e assim sucessivamente. Yehudá. O J não faz parte. O J não pertence à língua Kadosh, à língua hebraica. O nome é Yehudá. É o quarto filho de Israel com sua esposa Leia. Portanto, é o nome de uma das 12 tribos de Israel. Quando as tribos de Israel voltaram do cativeiro de Babilônia, e era em maior número de pessoas da tribo de Yehudá, tanto homens, mulheres, idosos, idosas, meninos, meninas, crianças, eram da tribo de Yehudá. Portanto, se predominou-se o nome da tribo de Yehudá. Yehudá, judeu, Yehudim, judeus, Yehudot, judia. Pois o Eterno, Baruch Hashem, abençoado seja o teu nome, ele pegou o seu nome, ele pegou as consoantes do seu nome e colocou sobre o seu povo, ao qual ele escolheu para dar instruções, para dar ensinamentos. Vejam o tetragrama, Baruch Hashem, abençoado seja o teu nome. A consoante Yud, ele pegou e colocou sobre o nome do teu povo. A consoante Rei, ele pegou e colocou sobre o nome do teu povo. E assim sucessivamente com a consoante Vav e com a consoante Rei, formando o nome Yehudá. É o povo do Eterno. O Eterno, ele escolheu este povo para dar instruções, para dar ensinamentos. Mas ele colocou a consoante Dalet
no meio do nome deste povo. Mas por quê? O que significa esta consoante Dalet? Significa porta. O Dalet significa porta, onde você pode entrar e também você pode sair, pois o Eterno, ele te deu o livre arbítrio para que você seja livre, para que você não se aprisione, para que você faça as suas escolhas, pois para este povo que o Eterno escolheu para dar instruções, para dar ensinamentos, em seu nome ele colocou um Dalet. Esta é a diferença deste nome pelo nome do Eterno, pois o nome do Eterno possui 4 consoantes. A consoante Yud, Rei, Vav e Rei. E o povo do Eterno também possui essas 4 consoantes, o Yud, Rei, Vav e Rei. Mas o Eterno colocou a consoante Dalet, que é uma porta. Mas o que é esta porta? O que significa esta porta? Esta porta é a palavra do Eterno, esta porta é os ensinamentos do Eterno. E o que é a palavra do Eterno? O que é os ensinamentos do Eterno? É a Torá. A Torá são 5 livros que Moshe escreveu, também conhecido como Pentateuco. O Tanar é também os ensinamentos, é a palavra do Eterno, pois o Tanar é uma abreviação de 3 palavras, T de Torá, N de Navi, profeta, Naviim, profetas, e o Raf, que também é um Kaf de Katuv, escrito, Ketuvim, escritos. O Tanar, que também é conhecido como Velho Testamento, mas de velho não tem nada. Portanto, esta porta é a palavra do Eterno. Esta porta é os ensinamentos do Eterno. Você pode entrar se você buscar e praticar os ensinamentos do Eterno. Nos Ketuvim Natserim, nos escritos nazarenos, também conhecido como Novo Testamento, Yohanan, João, no capítulo 1, versos 14, diz assim: Verhadavar, e a palavra, Lavash Basar, se fez carne e habitou entre nós. E Yohanan estava dizendo a respeito do nosso Mashiach, Yeshua. Yeshua, ele é a palavra do Eterno, ele é os ensinamentos do Eterno que veio em carne para nos dar instruções, ensinamentos. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é a porta, porque ele é a palavra do Eterno. Ele é os ensinamentos do Eterno. O que Yeshua ensinava era a Torá, era o Tanar. Portanto, Yohanan, ele conheceu Yeshua, ele falou com Yeshua, ele tocou em Yeshua, pois ele era um Talmidim, um dos alunos de Yeshua. Portanto, Yeshua diz assim: Anohi Haderech, eu sou o caminho, Vehaemet, e a verdade, Vehahaim, e a vida. Ele é a palavra do Eterno, ele é a porta. Portanto, Yeshua salva dentro dos ensinamentos do Eterno, dentro da palavra do Eterno. Mas se a pessoa está abolindo os ensinamentos e a palavra do Eterno, onde é que ele vai encontrar salvação? Daniel é a junção de Dan, juiz, mais El de Elohim, Elohechem, e assim sucessivamente. Dan, com a língua lá no céu da boca, é um nome de um dos filhos de Israel, com sua serva Birra. Dan significa juiz. Dam, com a boca fechada, significa sangue, que vem da palavra Adamar. Adamar é o solo, é a terra, é o barro. Adam, o nosso pai, abençoado seja a memória, também vem da palavra Adamar. Portanto, nós somos do solo, nós somos da terra.
E o sangue é da terra. Está em nós o sangue. E o sangue precisa de todos os nutrientes necessários para a vida florescer, a vida acontecer. Portanto, nós somos da terra, nós somos do sangue. Pois a vida pela qual nós conhecemos só é possível através do sangue. Pois o sangue precisa desses nutrientes necessários para a sobrevivência. Portanto, Dan, juiz, Daniel, El é o meu juiz. Hananiah, o nome Ananias é um nome pagão. O nome é Hananiah. Iá foi gracioso comigo. Vejam as consoantes do nome do Eterno, o Yud e o Rei. E a palavra Hanam, gracioso. Hesed, graça. Ren, graça. Em Ivrit é assim. As palavras são flexionadas, as palavras são abreviadas. Yohanan, João. E também Hanam, o nome de uma serpente, de uma víbora, a qual os tradutores traduziram como Anás, genro de Bar Caifás, pois Anás, ele era casado com a filha de Bar Caifás, duas víboras, duas serpentes que perseguiram o nosso Mashiach, que estão ligadas diretamente com a morte, com a execução do nosso Mashiach, Yeshua. Nem sempre o nome está relacionado com a personalidade, com o caráter da pessoa. Eu tenho um nome pagão em meu nome, mas não é isso que vai fazer. Não é isso que vai influenciar meu caráter, a minha personalidade. Não é um nome que vai formar o meu caráter. Mas sim, as minhas atitudes, as minhas ações, elas sim vão influenciar diretamente ao meu caráter. Azarias é Azariah. Iá é quem me ajuda. Vejam as consoantes do nome do Eterno. Iá. Aí eu já ouvi pessoas dizerem assim: os judeus tiraram o nome do Eterno das Escrituras. É uma acusação grave, leviana, que não procede. Vamos fazer a leitura dos textos das Escrituras e vamos encontrar o nome do Eterno em toda a Escritura. É impossível tirar o nome do Eterno das Escrituras. Portanto, esta acusação não procede. Azarias é Azariah. Iá é quem me ajuda. Misael é Mishael, com SH, Mishael. Vejam o nome Mishael. No final possui duas consoantes, o Aleph e o Lamed. O Aleph, o significado desta consoante em Ivrit é força. E o Lamed é instruções, ensinamentos, aprendizado. Portanto, Mishael, el de a força que me instrui, a força que me conduz, a força que me dá instruções. Pois Mishael tem origem no nome Michael, que também este nome foi traduzido como Miguel, pois Mishael é uma pergunta. Quem é semelhante a El de Elohim? Quem é semelhante à força que me conduz? Quem é semelhante à força que me dá instruções? Estes são os amigos de Daniel. Estes três amigos de Daniel e Daniel foram levados cativos para Babel, Babilônia. E ali tiveram seus nomes trocados.
Porque o Elohei pagão, o deus pagão dos babilônios é Marduk. Portanto, eles tiveram os seus nomes trocados. E é bem possível que, se você prestar o culto, cultuar, Baruch Hashem, abençoado seja estes nomes. A El de Elohim, Ayah, Aye, Ayah, Baruch Hashem, abençoado seja o teu nome. Dentro dos pilares de Babel, certamente de lá você será expulso. Porque dentro dos pilares de Babel é permitido somente cultuar ao Elohei pagão, ao Deus pagão daqueles povos. E se você não aceitar, certamente de lá você será expulso. Muito bem, e para finalizarmos, eu trouxe aqui esta passagem das Escrituras de Rezaion, revelação, pois a palavra Apocalipse é uma palavra que vem da palavra grega Apocalipse, retirando, removendo, calupse, sombras. Retirando, removendo sombras de quê? Dos textos que foram escritos em ivrite, em hebraico. Esta é a língua que o Eterno escolheu para se comunicar com seu povo, para dar instruções a este povo, para dar ensinamentos a este povo. Não existe uma escritura em outra língua. Existe uma tradução bíblica em grego, espanhol, russo, latim. Uma tradução bíblica em grego é para dar instruções, ensinamentos para uma pessoa que tem um pensamento grego, para uma pessoa que tem uma cultura grega. Mas a língua Kadosh, a língua ivrite, as escrituras em ivrite, é para dar instruções ao povo do Eterno. Portanto, nós temos aqui 3 palavrinhas muito interessantes. Esta palavra ami vem da palavra povo, ami, meu povo. E também nós temos aqui um advérbio de lugar. Esta palavra mitorá, debaixo dela. Por exemplo, mitahat, debaixo de. E também nós temos a palavra tseu, fuja, saia. Tseu mitorá ami. Fuja, saia de debaixo dela, meu povo. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. E o texto está dizendo, saia, fuja de debaixo dela, meu povo. Ok? Muito bem, vamos aqui encerrarmos esta shiur, esta aula de hoje. Quero aqui deixar o meu lehitraot, o meu até breve, até a próxima, e o meu todá rabá, o meu muito obrigado. Portanto, lehitraot, todá rabá, até a próxima e muito obrigado. E shalom para todos.